Tiro o áudio aqui da minha. Esperar, não tem como colocar uma. Esperar um pouquinho. Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa primeira palestra no formato de live, transmitida 100% pelo YouTube. Uma primeira experiência do Sindacad de poder trazer para os seus associados e gestores de academias conteúdos de qualidade direcionados às suas necessidades de rotina dentro da gestão dos seus negócios. E hoje a gente veio trazer para vocês a palestra da doutora Franciele Doutor, especialista em LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e vamos, através dessa atividade, poder proporcionar para vocês a continuidade do trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa gestão do Sindacad, em poder trazer para vocês questões e situações que vão se transformar em espécie de benefícios. Então, dentro daquela proposta que nós vimos construindo desde o semestre passado, iniciamos 2023 com essa primeira parceria e vamos apresentar para vocês a oportunidade de ter acesso a um conteúdo exclusivo, informações que, como consultor de empresas e de academias, até hoje eu nunca vi um conteúdo tão completo e tão empenhado em trazer realmente a verdadeira necessidade que vocês têm dentro dessa matéria, e acreditamos que com isso a gente possa estar aí favorecendo e beneficiando todos os associados que estão aí efetivamente participando com a gente desse nosso processo, desse nosso projeto aqui de gestão do Sindacad nesse período, nessa vigência do nosso mandato. Então, eu gostaria de inicialmente passar a palavra aqui para o nosso presidente, professor Renato, para que ele possa abrir aí essa atividade e dar continuidade aí à nossa live. Por favor, professor Renato, tem a palavra. Boa noite a todos. Agradeço aí a presença da doutora Franciele, a todos os associados que estão aí com a gente nessa luta aí para manter o Sindacad. Eu acho que nós temos, dentro do possível, tudo que nós pretendíamos fazer na nossa gestão, nós temos conseguido implementar, e eu acho que é um assunto de bastante interesse. Lembrando, não quero ter nenhum presságio, mas nós teremos um ano muito difícil. E quanto mais nós tivermos informação, quanto mais nossas empresas estiverem estruturadas, para o que possa acontecer, melhor será a nossa gestão. Então, dito isso, fica aqui o meu agradecimento ao doutor Felipe também, que está sempre aí, é o homem que comanda quase tudo, E agradeço a todos. Volto aí a palavra para ele, para que a gente possa dar prosseguimento, já que a palestra deve durar em torno de 1 hora e o tempo urge. Doutor Felipe. Vamos lá, Renatão. Vamos, assim, enquanto a gente aguarda um pouquinho o pessoal ir entrando aí, são 7h04, vamos aqui explicar um pouquinho o que a gente está desenvolvendo em relação ao trabalho do Sindacad, sempre reiterando que nós somos aqui todos proprietários de academias, gestores de academias, e vivemos e compartilhamos com todos os demais associados das mesmas circunstâncias, das mesmas adversidades. Então, por conta dessa nossa atuação e dessa nossa participação dentro das necessidades das empresas, nós não ficamos sossegados, Renata? A gente está sempre aqui se reunindo com a diretoria, sempre buscando as situações do momento, as circunstâncias do momento. Então, eu gostaria de ressaltar aqui a situação recente que a gente teve de um projeto de lei que veio basicamente e de forma muito resumida, praticamente obrigar as academias que autorizem, sem nenhum tipo de contraprestação,
os profissionais fisioterapeutas de adentrarem as suas academias e prestarem seus serviços para os seus clientes sem nenhuma contraprestação, nenhuma participação do custeio das despesas e dos custos da academia. E essa lei, a gente identificou que ela é uma lei inconstitucional, que fere aí alguns princípios constitucionais, e por conta disso já entramos com uma ação específica de obrigação de não fazer, onde todas as empresas que forem associadas do Sindacad, caso a gente venha ter êxito nessa ação, não vão estar obrigadas a cumprir ou determinar ou aceitar que qualquer fisioterapeuta venha a prestar seu serviço sem nenhum tipo de contraprestação. Então, é interessante ressaltar que isso é uma espécie, um tipo de trabalho que nós desenvolvemos aqui, que a gente chama de assessoria jurídica indireta. Como nós estamos participando diariamente das circunstâncias que podem atingir as academias, nós já nos antecipamos e vimos já tomar as medidas que forem possíveis para poder defender os interesses das academias. Em contrapartida, estamos iniciando agora, em abril, as negociações, tanto com o Sindiclubes como com o CIPEF, para a convenção coletiva de 2023-2024. Então, vamos iniciar nossa batalha anual aí, em suporte e defendendo o interesse das academias, para a gente conseguir um reajuste justo no piso, que não venha fugir da realidade do mercado e dificultar que as academias possam fazer os reajustes da sua folha de pagamento sem se prejudicar, sem pegar e vir se tornar uma carga, porque a intenção da gente é trazer efetivamente dentro das negociações a realidade do valor desse reajuste seja compatível com o reajuste que a academia pode repassar para o seu cliente, sem criar nenhum tipo de dificuldade de redução dos seus lucros, redução da sua receita, e assim poder viabilizar de uma forma tranquila que a gente possa não só fazer os reajustes, bem como conseguir reajustar também as mensalidades e não se prejudicar com isso. Sem contar outros pontos e outras matérias que já estamos trazendo em pauta para poder adicionar ou retirar, e que nós vamos, dessa forma, dentro de um modelo exclusivo, trazer para vocês também uma espécie de campanha que nós vamos desenvolver agora, antes do início das negociações, pedindo sugestão, dando a vocês a palavra, para que vocês possam trazer para nós a visão que vocês têm em relação à convenção e também vocês passem a se interessar, a participar mais das atividades do Sindacad. E isso é importante, essa interação, porque é muito fácil a gente estar aqui batalhando, a gente fazendo, e a gente faz as negociações e depois as empresas ficam reclamando que a gente não fez isso, não fez aquilo, mas de certa forma também nunca vieram aqui trazer suas sugestões, trazer uma ideia e participar das nossas atividades. Então vamos estar de uma forma exclusiva também lançando uma campanha para poder trazer vocês para mais próximos das nossas atividades e assim aumentar a interação do sindicato com o seu associado. Bom, já temos aí 7h08. Eu acho que o mais importante desse primeiro momento era trazer para vocês essas informações. E agora eu gostaria de apresentar a vocês a doutora Franciele Doutor, querida parceira da gente aqui do ACAD Júris, parceira também agora do Sindacad, que vai trazer essa palestra para a gente. Doutora, está contigo a palavra. Seja bem-vinda e obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não é fácil, né? Numa quinta-feira à noite, vir aqui para ouvir a gente falar de LGPD, mas é um assunto de extrema importância. Vou fazer o possível para que seja o mais leve possível, sem juridiquês, para que vocês possam entender realmente qual é o impacto que essa nova legislação vai trazer no dia a dia das academias, dos clientes, dos colaboradores. Então, espero conseguir tornar bastante atrativo para vocês. Quero agradecer ao professor Roberto. É Roberto, né? Não, Renato. Renato, perdão, Renato. Ao professor Renato, quero agradecer ao meu colega, o doutor Felipe, pela oportunidade, pelo convite. E, se vocês quiserem, a gente pode começar já. Sim. Podemos seguir?
Então, eu vou começar. A nossa proposta de hoje é pensando na academia, quais dados precisam ser protegidos. Esse é o objetivo principal da minha vinda aqui hoje, conversar com vocês, não só falar o que é a LGPD, mas trazer um pouquinho de que tipo de dados que a gente trata, o que são esses dados pessoais e qual que é o impacto que isso vai trazer para o nosso dia a dia enquanto academia, enquanto profissional que trabalha também, que atua nesse ramo de atividade. Então, eu vou começar falando um pouquinho aqui, o que é a LGPD, né? O que é essa LGPD que agora todo mundo fala, LGPD. Então, a LGPD, ela foi introduzida pela Lei 13.709 de 2018, é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como aconteceu na União Europeia com o GDPR, o Brasil também hoje tem a sua Lei Geral de Proteção de Dados. Por que eu falo do GDPR? Porque ele foi o berço, a União Europeia foi a primeira, os primeiros países, né, que se preocuparam em ter uma legislação de proteção de dados. Essa é uma preocupação que já vem de bastante tempo, né? Lá de mais ou menos 1995, 1996, eles já tinham essa preocupação com algumas regulamentações internas. Mais recentemente, eles trouxeram o GDPR e a gente trouxe a nossa LGPD, a exemplo do que acontece com alguns países, alguns outros estados estrangeiros. Então, a nossa legislação é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela tem por objetivo principal proteger a privacidade das pessoas. Então, proteger a minha privacidade, a privacidade de vocês, proteger a privacidade de todas as pessoas físicas, né? Então, ela vem para regular o tratamento de dados pessoais, tanto nos meios físicos quanto nos meios digitais. O que quer dizer isso? Ela protege tudo aquilo que está no meio digital, então, um formulário que eu tenho dentro do meu sistema, dentro do meu computador, como ela protege também o papel, a folha que eu tenho, lá eu tenho uma anotação, onde eu anoto as medidas do meu aluno, onde eu anoto o treino do meu aluno. Esse papel impresso, escrito, ele tem a proteção da LGPD também. Então, ela protege tanto o tratamento de dados pessoais nos meios físicos quanto nos meios digitais. Eu vou explicar mais à frente para vocês o que é tratamento de dados pessoais, tá? Então, ela vem para regular o tratamento de dados pessoais nos meios físicos e digitais, protegendo a liberdade e a privacidade das pessoas. Problemas técnicos, passou. Então, o que são dados pessoais? A gente fala, né, em dados pessoais. Então, dado pessoal é toda informação que é relacionada a uma pessoa natural, uma pessoa física, né? Então, é toda informação que pode tornar essa pessoa identificável ou que pode identificar essa pessoa de alguma forma. Então, quando eu penso numa informação, se naquele contexto específico essa informação o condão tiver condições de identificar a pessoa que está por trás daqueles dados pessoais, isso vai ser considerado um dado pessoal. Um exemplo assim que a gente não pensa. A placa do nosso carro é um dado pessoal. Vocês já pararam para pensar que a placa do nosso carro é um dado pessoal? Olha quanta informação que eu tenho ali por trás daquela placa do carro. A geolocalização é um dado pessoal, porque ela consegue identificar que uma pessoa estava naquele determinado momento, naquele local. Inúmeros são os exemplos do que são dados pessoais, né? E o dado pessoal, ele se divide em dado pessoal normal e dado pessoal sensível. Qual que é a diferença entre esses dois? O dado pessoal sensível, ele é aquele tipo de dado pessoal que ele pode trazer algum tipo de discriminação àquela pessoa que está por trás daqueles dados pessoais. Então, eles são dados que têm uma alta carga discriminatória. E pensando nisso, o que a LGPD fez? A exemplo do que o GDPR fez.
ela conferiu um tratamento diferenciado, um tratamento mais rigoroso a esse tipo de dado pessoal. A nossa lei, ela é uma lei que ela traz conceito. A gente chama de uma lei conceitual. Ela vem e ela fala o que é dado pessoal, ela vem e ela fala o que é dado pessoal sensível, o que é tratamento de dados pessoais. Então, ela foi lá, a lei, ela trouxe especificamente o que é dado pessoal. Por que eu estou batendo nisso? Porque só é considerado dado pessoal sensível o que a lei diz que é dado pessoal sensível. Então, ela considera dado pessoal sensível dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa é um dado pessoal sensível, filiação a sindicato é um dado pessoal sensível, ou a organização de caráter religioso, filosófico, político, orientação sexual é um dado pessoal sensível, dados genéticos são dados pessoais sensíveis, biométricos de uma pessoa física. A biometria que a gente coloca lá para entrar na academia, muitas academias têm esse sistema, ela está coletando um dado pessoal sensível. Então, esse tipo de dado pessoal, ele recebe um tratamento mais rigoroso. Os dados de saúde que tem na ficha do meu aluno, ele é um dado pessoal sensível, ele tem um tratamento muito mais rigoroso. Qual que é a diferença para os outros dados, né? Então, dados normais vão ser RG, CPF, telefone, e-mail, endereço, todos esses são considerados dados pessoais normais, e os demais, os que estão listados aqui como dado pessoal sensível, são dados que exigem um tratamento mais rigoroso, um maior cuidado, uma maior proteção. Seguindo, né, e eu falei ali para vocês que a LGPD ela é uma lei conceitual, e ela veio e ela falou o que era tratamento de dados. Então, ela vem lá e fala assim, toda operação realizada com dados pessoais. Eu poderia parar aqui, mas ela foi mais adiante, ela exemplificou, ela colocou lá todos aqueles dados que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, armazenamento, arquivamento, eliminação, avaliação do controle da informação, transferência de dados, tudo é tratamento de dados pessoais. Vocês conseguem pensar em alguma operação que não seja tratamento de dados pessoais? Até hoje eu não encontrei nenhuma operação que envolva dados pessoais que não seja considerado um tratamento, porque ele é bem abrangente. Então, toda operação que eu fizer com dado pessoal, se eu estiver manuseando algum tipo de informação que tenha dado pessoal, vai ser considerado um tratamento de dados pessoais e vai ter a proteção da LGPD, né? Então, toda operação que eu faça com dados pessoais, ela está sujeita à LGPD e ela tem essa proteção que a nossa legislação trouxe. Seguindo, a LGPD, ela tratou de trazer alguns personagens. Então, quem são esses personagens? Eu tenho o titular. Aí ela vem lá e diz quem é o titular. O titular é toda pessoa natural ou pessoa física, identificada ou identificável. O titular sou eu, cada um de vocês somos titulares de dados pessoais. A lei protege a nós enquanto pessoas físicas, nós somos o objeto de proteção da LGPD. E ela trouxe também a figura do controlador. O controlador, ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que ela pode ser de direito público ou de direito privado, então também se aplica aos entes de direito público, né? Se aplica ao Estado, por exemplo, a quem competem as decisões sobre o tratamento de dados pessoais. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse controlador é aquele que decide que dados pessoais serão coletados, que dados pessoais serão tratados, que dados pessoais serão transmitidos, serão armazenados ou serão arquivados. A decisão é dele. E quando ela fala da pessoa natural, o profissional liberal, que coleta dados pessoais com fins econômicos, ele também é um controlador. Então, vamos pensar num personal trainer, que coleta dados pessoais do seu aluno para fazer lá a fichinha do aluno, para trazer todas as informações sobre o aluno. Ele também é considerado um controlador,
porque ele coleta esses dados pessoais, embora ele seja uma pessoa física, com fins econômicos. E a empresa, então, também é considerada um controlador. Por quê? Porque ela toma decisões sobre que dados ela vai tratar, ela toma decisões sobre com quem ela vai compartilhar, o que ela vai fazer com esses dados pessoais. Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Aí ele trouxe também a figura do operador. O operador, ele também é uma pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento de dados. Só que ele realiza o tratamento de dados em nome do controlador, em nome daquele que toma as decisões sobre que dados pessoais vão ser coletados, vão ser tratados. Então, por exemplo, um escritório de contabilidade, ele é um operador. Porque eu, enquanto empresa controladora, eu compartilho os dados pessoais, por exemplo, dos meus colaboradores com o escritório de contabilidade, que é uma outra empresa ou uma outra pessoa física que trata dados pessoais com fins econômicos, então ele é considerado um operador. Mas fui eu, enquanto empresa, que decidi, enquanto controladora, que decidi que dados eu ia tratar. Qual que é a diferença entre o controlador e o operador? O controlador toma as decisões. Que dados pessoais ele vai tratar, que dados ele vai coletar, que dados ele vai compartilhar. Já o operador, ele só pode tratar dados pessoais de acordo com as diretrizes, com as decisões que o controlador tomou. Então, essa que é a diferença entre controlador e operador. Nós temos aqui como exemplo de operador, a gente pode pensar na empresa do Vale Transporte, na operadora do plano de saúde. Essas são consideradas operadoras. Por quê? Porque elas recebem dados de outras empresas, elas recebem dados de outros controladores e elas processam esses dados, mas somente de acordo com aquelas decisões que o controlador tomou. E nós temos mais uma figura aqui, que é chamado encarregado de dados, ou o DPO. O DPO, ele é uma pessoa que é indicada pelo controlador para atuar como um canal de comunicação. Ele é um canal de comunicação entre o titular e a empresa controladora, e ele é um canal de comunicação com a ANPD, que é a nossa agência reguladora, é quem faz a fiscalização sobre o tratamento de dados pessoais. Então, por exemplo, se um cliente da academia precisar registrar algum tipo de reclamação sobre o tratamento dos dados pessoais dele, ele vai registrar essa operação, que vai chegar para esse encarregado de dados, ou esse DPO, que a gente chama, e esse DPO vai receber essa reclamação, ele vai chegar na empresa, vai chegar na controladora, tentar entender o que aconteceu com esses dados pessoais, e ele é que vai dar a resposta para esse cliente, ele é que vai dar a resposta para esse titular. Ele funciona bem como um canal de comunicação entre o titular e a empresa, e entre a empresa e a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados. Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Bom, aí a gente chega aqui no nosso tema de hoje, né? Na academia, quais dados precisam ser protegidos? Quais dados será que a gente precisa proteger na academia, né? Então, vamos pensar no dia a dia da academia, né? A gente chega na academia de manhã, passa a nossa digital lá, tem a nossa entrada liberada. Nós vamos lá fazer o nosso exercício, a gente faz uma avaliação física, vem o nosso preparador físico, anota nossas medidas lá numa prancheta. Eu estou colocando ali informações de saúde. Então, vamos pensar quantos dados pessoais a gente trata no dia a dia dentro de uma academia, né? Já na chegada, eu vou coletar no mínimo o nome, o RG, o CPF, o endereço e o telefone dessa pessoa, no mínimo. E já se tem de praxe coletar aí também uma fotinha. Vamos pôr uma fotinha no nosso cadastro lá da academia. Eu vou anotar também na fichinha a orientação sexual dessa pessoa. Aliás, orientação sexual não, perdão, o sexo dessa pessoa, né? Eu vou fazer o cadastro da biometria, que é para eu ter acesso à catraca da academia, entrar e sair.
vou ter acesso, vão ser tratados dados de saúde, né? Então, dado de saúde, um dado sensível por excelência, assim como é a biometria e a identidade de gênero. E também tem um outro detalhe aqui, dados de crianças e adolescentes. Então, além de todos esses dados que eu falei aqui para vocês, aqui em cima, a gente ainda tem que olhar para os dados de crianças e adolescentes. Por quê? Porque os dados de crianças e adolescentes, eles recebem um tratamento tão rigoroso quanto recebem os dados pessoais sensíveis. Porque a criança é vista como alguém que é frágil, alguém que está em desenvolvimento. A LGPD, ela confere ao tratamento de dados de crianças e adolescentes o mesmo tratamento que é dado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela fala lá que tem que pensar no melhor interesse da criança, que esses dados têm que ser tratados, então, no seu melhor interesse, protegendo, né, essa criança e criando meios de que ela entenda de que esses dados pessoais dela estão sendo tratados. Então, quando eu falo aqui de dados de crianças e adolescentes, eu tenho tem mais uma pegadinha aqui. Para que eu possa matricular uma criança dentro da minha academia, eu preciso ainda ter um consentimento de um pai ou responsável. Então, além de eu ter que me preocupar com o tratamento de todos esses outros dados, que é o RG, o CPF, biometria, dados de saúde, eu ainda preciso ter mais uma preocupação, que é coletar o consentimento desse pai, dessa mãe, desse responsável, para poder fazer o tratamento dos dados pessoais dessa criança, desse adolescente, para poder matricular essa criança, esse adolescente. A LGPD, ela... Tem uma dúvida aqui, que eu acho que é interessante, está bem pertinente aqui a tua informação. Deixa eu só abrir aqui o chat. O Fábio perguntou como é que ficam as fotos que são publicadas em redes sociais com e sem autorização. Mudou alguma coisa? Tá. O que acontece, né? Aí a gente tem duas coisas que a gente precisa diferenciar aqui. Se essa foto foi publicada pela academia, ela precisa necessariamente ter o consentimento do titular, ter o consentimento do aluno. Mas se essa fotografia ela foi publicada pelo aluno, aí já muda um pouquinho. Por quê? Porque o aluno, ele não é considerado um controlador. Ele não está fazendo o tratamento de dados pessoais, então a LGPD não se aplica a ele. O aluno pode publicar a foto sem consentimento, mas a academia não pode publicar a foto sem o consentimento desse aluno. Então, assim, às vezes, e a gente vê que isso acontece às vezes, a pessoa está lá treinando, então vai lá com o treinador, com o personal, vai lá, faz aquele selfie do dia de treino e tal, e posta lá na rede social. Se for o aluno que faz essa postagem, não tem problema, porque a LGPD não se aplica a ele. Agora, se o personal trainer, o preparador físico da academia, compartilhar isso na rede social dele, aí nós já temos um problema, porque ele é um preposto dessa academia, ele é um funcionário dessa academia. Então, o que a LGPD é, acima de tudo? Ela é um aculturamento, ela exige uma mudança de cultura, principalmente das pessoas que estão envolvidas no dia a dia da execução dessa atividade. Então, de início, parece estranho você chegar e falar para o teu colaborador, olha, a partir de hoje você não pode mais tirar foto. Mas a verdade é que você não pode mais tirar foto se você não tiver o consentimento desse aluno por escrito. E aí, quando a gente fala em consentimento, né? O que é o consentimento? A LGPD, ela tem diversas bases legais. São 10 bases legais. Essas bases legais autorizam o tratamento de dados pessoais. Eu tenho ali, vou citar algumas, eu tenho o consentimento, eu tenho a execução de contrato, eu tenho o tratamento de saúde, eu tenho, deixa eu pensar, a proteção do crédito, diversas bases legais que autorizam que eu faça o tratamento desses dados pessoais sem que eu
tenha a exceção do consentimento, sem que eu tenha o consentimento do titular. Então, se eu estou fazendo um tipo de tratamento de dados, e se eu estou fazendo um tipo de tratamento de dados que não exige o consentimento, eu não preciso pedir o consentimento. Por exemplo, a academia. O que autoriza o tratamento de dados pessoais pelas academias? O contrato. A base legal que autoriza o tratamento de dados pessoais por uma academia é o contrato, porque a gente faz um contrato com o nosso aluno, a gente faz um contrato com o nosso cliente. Essa base legal que autoriza o tratamento de dados pessoais. Mas aí você vai me perguntar, mas então por que eu preciso do consentimento para publicar a fotografia? Porque a fotografia é um dado biométrico, é um dado sensível. Para eu tratar esse dado pessoal sensível, que é a fotografia, eu preciso do consentimento dele. Eu não posso fazer a publicação dessa fotografia sem o consentimento dele. Doutora Franciele, oi, pode falar. Outra dúvida aqui. E no caso, essa autorização, ela precisa ser através de um documento formal ou ela pode ser através de uma mensagem pelo WhatsApp, pode ser através de um e-mail? Como é que esse consentimento para a academia pode pegar e se comunicar com o titular? Isso, era exatamente isso que eu ia falar, né? Então, para que eu possa tratar dados pessoais, eu preciso de uma base legal. Eu tenho a base legal do contrato, que autoriza que eu trate os dados pessoais do meu aluno. Mas para aquelas situações que exigem consentimento, eu preciso fazer a coleta por escrito e sempre em destaque das razões pelas quais eu estou coletando esse consentimento. Então, ele tem que ser informado, eu tenho que primeiro falar para o titular, eu estou coletando os seus dados pessoais, estou coletando a sua fotografia para postar nas nossas redes sociais. Aí ele vai dizer lá, concordo com a coleta da minha fotografia, concordo com o compartilhamento da minha fotografia. E eu tenho que também informar para esse titular quais as consequências dele negar esse consentimento. Qual a consequência? Olha, se você não me forneceu consentimento, eu não posso publicar sua foto lá na rede social. Vamos pensar num outro exemplo, saindo um pouquinho da academia para a gente pensar no dia a dia da gente, como é que isso acontece. Quantas vezes a gente já chegou numa farmácia e eles pedem o CPF da gente para desconto? Isso acontece, pelo menos acontecia, agora eu até vejo acontecer um pouco menos, quase que toda vez que a gente vai na academia, na farmácia. Olha, me passa seu CPF que eu vou conseguir um desconto aqui para você. A coleta desse CPF necessita de consentimento e de um consentimento informado. Vocês sabem qual é o motivo da coleta desse CPF? É compartilhamento das nossas informações com os laboratórios. Eles compartilham o tipo de medicamento que nós estamos consumindo mais. Eles conseguem traçar perfis dos consumidores de determinada área. Então, essa coleta do CPF para dar desconto na farmácia, ela é ilegal, porque ele não é um consentimento informado. Ele fala, a gente está coletando a gente está pegando seu CPF para te dar desconto, quando na verdade não é isso que acontece. Você até ganha o desconto, mas eles estão compartilhando as suas informações. Eu preciso ter ciência de que essas informações estão sendo compartilhadas. Eu preciso ter ciência que o meu CPF vai ser compartilhado com aquele laboratório. Então, esse consentimento que a gente dá ali de boca, não, pode pegar meu CPF, tá aqui, ele não tem validade. Porque ele não é informado, ele não é escrito, eu não tenho plena ciência do motivo para o qual eu estou fornecendo esse meu CPF. Se eles me informarem, se eu assinar, esse consentimento é válido. Então, eu posso dar meu CPF, se eu quiser ou se eu não quiser, em troca do desconto. Mas eu vou ter que ter ciência de que aquela informação daquele CPF vai ser compartilhado com o laboratório. E aí, quando a gente transporta aqui para a academia, eu tenho que ter esse consentimento informado.
Então, para que eu possa coletar a biometria, para que eu possa tratar os dados que envolvem saúde desse meu aluno, para que eu possa tirar a fotografia dele, eu preciso de um consentimento. Então, o que a gente recomenda? Alunos novos, faz a fichinha, vai lá e já assina junto o termo de consentimento. Eu expresso em todas as possibilidades que eu vou tratar dados para deles, tem que deixar isso escrito, bem certinho, que ele entenda o que está escrito ali. Quais são as possibilidades que eu vou utilizar dados pessoais dele, dados sensíveis, enfim, quando eu for utilizar imagem, quando eu for utilizar biometria. Então, a ideia, assim, eu acho que o melhor caminho é já no momento da matrícula eu fazer isso. E para os alunos antigos, o que eu já tenho? Aí tem que coletar mesmo. Trabalho de formiguinha, começar a coletar todo esse consentimento, porque a gente precisa desse consentimento, inclusive para a biometria que a gente fornece, para a fotografia que a gente compartilha na rede social, ou mesmo a fotografia que eu guardo no meu banco de dados. Vou seguir. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Eu falei antes que a gente tem a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD, ela é um órgão que é vinculado ao governo federal e ela é a responsável por zelar a aplicação e fiscalizar a aplicação da LGPD no território nacional. Qual que é o papel da ANPD, né? Ela tem que elaborar as diretrizes para a nossa Política Nacional de Proteção de Dados. Então, ela tem que definir os parâmetros, porque a nossa lei, ela trouxe muita coisa, mas muita coisa dependeu de regulamentação. Então, a ANPD, ela iniciou fazendo essa regulamentação, mas hoje ela é o órgão responsável por fiscalizar e por aplicar sanções em razão do descumprimento da LGPD. Então, a ANPD é aquela que vai vir bater aí na porta da academia para verificar se vocês estão tratando dados pessoais em conformidade. É ela que vai multar, é ela que vai aplicar as sanções para todos os controladores. Então, como as academias são controladoras, elas estão sobre o poder fiscalizatório da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a nossa ANPD. Impactos da LGPD nas academias, ainda, eu acho que pulou um dos slides e agora voltou. Então, a gente tem que, quando a gente olha para a academia, a gente tem que pensar, assim, que dados que eu trato de quem são os dados que eu trato dentro da academia. Eu trato dados pessoais dos meus clientes, dos meus alunos, eu trato dados pessoais também dos meus colaboradores. Então, a LGPD, ela protege todo tipo de tratamento de dados pessoais. Ela vai proteger os dados pessoais daqueles clientes, daqueles alunos, ela vai proteger os dados pessoais de todos os meus colaboradores. E qual é o principal impacto que a lei traz para o meu dia a dia, enquanto uma academia? Primeiro, eu tenho que ter uma boa política de privacidade. Eu tenho que dar transparência de que dados eu estou tratando e que tipo de mecanismos de proteção eu estou dando para esse tratamento de dados pessoais. Eu tenho que ser transparente. O que vai me dar essa transparência? A minha política de privacidade. Então, um dos meus primeiros atos é ter uma boa política de privacidade no meu site. Eu não coloquei aqui, mas eu também preciso ter necessariamente no meu site um canal de atendimento dos direitos dos titulares. Porque essa é uma obrigação que a lei me traz, e se eu não tiver o meu canal de atendimento dos direitos dos titulares, eu já estou cometendo uma infração administrativa, e eu posso ser multado por não ter o meu canal de atendimento dos direitos dos titulares. Eu tenho que coletar somente aqueles dados estritamente necessários. Antigamente, assim, é uma cultura que a gente tem de coletar todo tipo de dado. Às vezes você vai olhar lá, nem sabe para que tem alguns tipos de dado. Por exemplo, por que tem o nome do pai, da mãe? Claro, eu estou falando isso de pessoas adultas, não estou falando de crianças e adolescentes.
Mas, às vezes, acaba se coletando uma porção de dado que não tem razão de ser, que eu não preciso para o meu dia a dia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para dentro da minha atividade, olhar para dentro da academia e dizer que dados são necessários. O nome é necessário, o telefone é necessário, o endereço é necessário. Será que eu preciso do RG e do CPF? Será que se eu coletar só o CPF não é suficiente? Será que eu preciso tirar a fotografia? Então, eu tenho que fazer essa análise, olhar para dentro e coletar somente aqueles dados que são estritamente necessários. Eu costumo sempre falar, quanto mais dados coletados, maior é a chance de eu ter um incidente de segurança com dados pessoais, ou seja, ter um vazamento com dados pessoais. Eu também tenho que ter medidas administrativas e técnicas aptas a proteger os dados pessoais, especialmente aqueles dados sensíveis. Então, quando eu falo em medidas administrativas, aqui entra também o aculturamento das pessoas que trabalham comigo. Entram os treinamentos. Eu tenho que treinar a minha equipe, eu tenho que treinar os meus colaboradores para que eles entendam o que é a LGPD. Qual a importância de eu proteger os dados? Qual é a importância de eu não publicar uma foto lá na minha rede social do meu aluno sem ter o consentimento dele? Eu tenho que ter esse tipo de entendimento. Então, a gente fala que, além das medidas administrativas, a gente também tem que ter o aculturamento, tem que ter as medidas técnicas. Então, eu tenho que ter dentro da minha empresa, medidas técnicas que previnam que eu tenha uma invasão hacker, por exemplo. Eu tenho que olhar para o sistema que eu tenho. Será que eu estou com o antivírus atualizado? Será que os meus colaboradores estão compartilhando pendrive entre eles com informações de alunos? A perda de um pendrive é considerado um incidente com dados pessoais. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Além disso, a gente tem que trabalhar sempre o aculturamento dos funcionários e colaboradores, treinamentos regulares, sempre com eu gosto muito de trabalhar assim, com pequenos recados. A gente tem que viver essa cultura de proteção de dados diariamente. Não é só fazer esse olhar que a gente precisa ter. Aí a gente chega aqui... Franciele, oi, pode falar. Só um minuto aqui. Um participante aqui colocou qual é o canal que você disse que temos que ter para o titular dos dados? Tá. É assim, ó, quando a gente faz o projeto de LGPD... a assessoria de LGPD, ela vai ser a responsável por te entregar uma política de privacidade e também como é que eu vou te dizer? Ela vai te ensinar a fazer esse canal de atendimento dos direitos dos titulares. Qual é o modelo que eu acho que dá mais certo? É você ter lá no teu site um portal de privacidade. Você tem o portal de privacidade, dentro do portal de privacidade você tem a tua política de privacidade, você tem a tua política de segurança da informação e você tem o teu canal de atendimento dos direitos dos titulares. Ele entra lá, cadastra o nomezinho dele, e aí são com várias caixinhas de pergunta que vai ter também os direitos que esse titular tem e ele vai dizer o que ele quer. Porque a LGPD, ela traz diversos direitos aos titulares de dados, né? Então, eu posso exercer os meus direitos. Eu tenho direito a pedir exclusão dos meus dados, eu tenho direito de pedir ao meu controlador com quem ele está compartilhando os meus dados pessoais. Eu tenho o direito de pedir se os meus dados estão sendo tratados dentro daquela instituição. Ele tem o direito de pedir a portabilidade dos dados dele. E olha só que coisa interessante. A gente vê isso na academia que eu estou falando quando a gente estuda LGPD, e eles trazem como exemplo o a portabilidade dos dados de uma academia para outra. Eles usam como exemplo assim, eu estou matriculada na academia A, e aí eu tenho todo o meu histórico lá, do tipo de treinamento que eu faço, da minha evolução, todo o meu histórico. Eu, enquanto titular, enquanto cliente, eu tenho o direito de pedir para a academia A
que ela faça a portabilidade dos meus dados para a academia B, que hoje eu estou me matriculando. Ela não pode reter esses meus dados. É mais ou menos como a portabilidade de celular. O mesmo pode acontecer num plano de saúde. Eu estou no plano de saúde A, eu vou para o plano de saúde B, eu tenho o direito de perder a portabilidade dos meus dados, das minhas informações para o novo plano. Com a academia acontece a mesma coisa. Eu, enquanto titular, tenho o direito de pedir a portabilidade de todas as minhas informações, do meu tempo de treino, da minha evolução, dessa academia A para essa academia B. São direitos que esses titulares têm. Então, a melhor forma, assim, não existe uma fórmula, tá? Pode ser até solicitação no papel mesmo, mas eu acho pouco seguro, porque papel que está circulando é dado pessoal que está circulando, é fácil de todo mundo ter acesso, é fácil de acontecer um incidente de segurança. A melhor forma que eu vejo é criar um portal de privacidade no site da empresa, da academia, isso vale para qualquer empresa, para qualquer controlador, onde ali eu vou ter a minha política de privacidade, ali eu vou ter a minha política de segurança da informação e o meu canal de atendimento dos direitos dos titulares. Por quê? LGPD é evidência. Eu tenho que dar evidências para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de que eu trato esses dados pessoais de acordo com a lei. E a transparência é a minha maior evidência. Então, quando ela chegar ali na tua academia para fazer uma fiscalização, a primeira coisa que ela vai olhar é se você tem uma política de privacidade no site. Se a tua política de privacidade está atualizada. Ela vai te perguntar aonde que está, como é que você concede para esse titular a oportunidade de ele exercer os direitos dele. E se eu tiver tudo lá no meu site, eu estou dando transparência. Esse titular não vai poder dizer que ele não foi dado a ele a oportunidade de exercer os direitos dele. Porque a NPD ela pode ser provocada também. Ela tem o seu poder fiscalizatório de estar fiscalizando, fazendo o trabalho dela de fiscalização, mas o titular de dados, ele também pode fazer uma reclamação perante a NPD para dizer que aquela empresa não está tratando os dados pessoais dele de acordo com a legislação. Vamos pensar num exemplo. Um colaborador da academia tirou um selfie lá depois do treino, postou na rede social, a pessoa não gostou. Ela pode fazer uma reclamação para a NPD. E a NPD vai vir fiscalizar a academia. Como ela pode entrar com uma ação judicial pedindo dano moral também, porque a fotografia dela foi publicada sem que ela te autorizasse. Como ela pode fazer uma reclamação no PROCON de que a LGPD não está sendo respeitada e o PROCON vai vir e vai aplicar uma multa. Então, eu não estou sujeito somente à fiscalização da ANPD. A ANPD, ela aplica somente as sanções administrativas da lei. Mas eu ainda estou sujeito às sanções administrativas do PROCON, dos órgãos de proteção em geral. Eu estou sujeita à fiscalização do Ministério Público. Tem um monte de órgãos do Ministério Público fazendo termos de ajustamento de condutas com empresas que não estão respeitando o tratamento de dados pessoais. Eu posso sofrer uma ação judicial desse titular de dados. Então, vocês conseguem ver quanto a gente está exposto com essa nova legislação, se a gente não tiver, se a gente não fizer a nossa adequação, se a gente não tiver de acordo com a lei, se o nosso tratamento de dados não estiver acontecendo de acordo com a lei, se ele não for um tratamento de dados legal, eu estou sujeita a diversas sanções, tanto administrativas quanto judiciais, né? E, Franciele, então, oi, pode falar. O Fábio está perguntando aqui, se mesmo o site sendo ali apenas um site institucional da academia, instituição privada, né? É necessário ter o portal da privacidade? Creio que ele esteja fazendo aí uma referência ao portal
que são estatais, né? Não sei se eu estou me equivocando. Na verdade, como é que é? Eu tenho meu site institucional e eu coloco uma abinha lá, escrito Portal de Privacidade. Eu posso dar outro nome também, se eu quiser. Esse portal da privacidade, esse portal da privacidade seria, na verdade, um canal onde os clientes ali vão poder acessar para poder ver diretrizes, fazer reclamações, né? Vai ser, na verdade... Exatamente. Entender como funciona melhor ali as diretrizes da empresa, não é isso? Isso. Eu intitulei no meu programa como Portal de Privacidade, mas você pode dar o nome que você quiser. Você pode pôr um linkzinho lá só e colocar assim, proteção de dados. Eu sei que ali dentro eu vou ter a minha política de privacidade, minha política de segurança da informação, eu vou ter ali dentro o meu canal de atendimento dos titulares. Como eu posso pôr no pé da página? Canal de atendimento dos titulares, política de privacidade. Não existe uma regra, eu tenho que viabilizar isso. Claro que quando a gente faz assessoria, a gente vai criando experiência do que deu certo e do que não deu certo. E aí você vai instituindo as coisas da maneira como elas funcionam. Do início até aqui, eu já fui aprendendo e mudando muita coisa. E a gente está assim, a minha equipe, em constante evolução. Até porque, às vezes, o que dá certo num caso não dá certo para o outro. Então, a gente está sempre readequando isso. Então, aí, a partir da vigência da lei, né? A lei, ela entrou em vigência no dia 18 de setembro de 2020. Tenho mais de 2 anos e meio aí, mais de 2 anos e meio, já vamos para 3 anos que a lei entrou em vigência, né? Então, a partir dessa data, como eu falei para vocês, a gente já está sujeito aí à fiscalização do titular, ações judiciais, fiscalização do Ministério Público, dos PROCONs, enfim, mas não é só. A gente tem que ter um olhar que vai além disso. Por quê? Tratar dados pessoais, ele impacta diretamente na reputação dessa empresa. Se eu sou uma empresa que trato dados pessoais de acordo com a LGPD, eu não vou querer contratar com uma empresa que não dá importância nenhuma para a LGPD. Eu não sei se aí tem o Gympass, esses programas. Aqui no Paraná, a gente tem um programa que se chama Gympass, que a gente tem acesso a diversas academias. É como se fosse um convênio. Aí o Gympass, ele é um operador, porque ele viabiliza que eu contrate academias por planos, por preços mais acessíveis. Eu vendo esse Gympass para as empresas, né? Eu faço um convênio com a empresa, e a empresa, ela viabiliza, tem um contrato entre a empresa e esse Gympass, e ela fornece, consequentemente, um desconto para que os alunos tenham acesso ao uso das academias. Só que eu, enquanto empresa, você acha que eu vou querer compartilhar meus dados pessoais com aquela academia que não cuida dos dados pessoais, se eu tiver um programa desse dentro de casa? Então, assim, a LGPD, ela impacta na concorrência, ela impacta na reputação que eu tenho perante o mercado. Se eu sou um titular consciente, eu não vou querer me matricular numa academia que não está olhando para os meus dados pessoais. A consciência do titular, ela está caminhando devagar, mas ela já está acontecendo. Hoje as pessoas estão cada vez mais questionando, cada vez mais perguntando. E vocês vão ver daqui a pouco alguém bater na porta de vocês aí e perguntar sobre a LGPD. Como amanhã pode ter um aluno que saiu insatisfeito da academia de vocês e ele pode mover uma ação judicial contra a academia, dizendo, olha, ela compartilha os meus dados pessoais, ela não tem LGPD, ela não trata os meus dados pessoais de acordo com a lei. Então, vocês conseguem ver quanto a gente está exposto? Bom, mas seguindo, então, a gente teve essa entrada em vigência em vigor da LGPD em 2020,
Em 2021, entraram em vigor as sanções administrativas. Teve aí um prazo de mais ou menos um ano, de um ano, na verdade, que era para que as empresas tomassem consciência do que era a LGPD, fizessem a sua adequação, para então que as sanções administrativas entrassem em vigência. Só que na prática, o que se viu? Chegou aí em 1º de setembro de 2021 e a maioria das empresas não estavam adequados à LGPD. A ANPD estava passando por regulamentação, precisava ainda fazer a regulamentação de como essas sanções administrativas iam acontecer, como que tudo isso ia se dar. Ela só passou a fiscalizar efetivamente em 28/2 de 2023. Então, desde 28 de fevereiro agora de 2023, ela publicou uma resolução que regulamentou as regras para aplicação dessas sanções administrativas. Não quer dizer que antes eu não estava exposto. Não quer dizer que antes eu não podia sofrer sanções, porque eu ainda podia sofrer ações aí dos órgãos de controle. Então, eu poderia sofrer uma multa, por exemplo, de um PROCON. O PROCON, no estado de São Paulo, eu não sei exatamente como é que está no Rio, mas no estado de São Paulo, no estado do Mato Grosso, no Goiás, distribuiu multa de LGPD milionária, várias multas. Teve várias ações do Ministério Público para tratamento de dados pessoais. Então, assim, a gente já está exposto desde que a lei entrou em vigor, né? Desde que ela entrou em vigência. Mas agora, a partir de 28/2 de 2023, a ANPD entendeu que ela está apta a aplicar sanções administrativas, porque ela regulou como é que vai se dar esse processo administrativo para aplicação dessas multas, para que aconteça essa fiscalização. Então, a partir dessa data, por meio do seu poder fiscalizatório e sancionatório, a ANPD, ela pode aplicar diversas medidas administrativas, diversas sanções. Então, a empresa, a academia, o controlador, ele pode sofrer desde então uma simples advertência. Ele pode sofrer uma multa simples ou diária de até 2% do faturamento, limitada a R$50 milhões por infração. É um valor bastante expressivo, né? Pode acontecer a publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais. Aqui eu gosto de voltar um pouquinho e até chamar uma atenção um pouquinho, né? Parece que a pior sanção que eu posso sofrer é uma multa de R$50 milhões. Mas vamos olhar para as outras. A publicização da infração, ela vai prejudicar minha imagem perante a concorrência, ela vai prejudicar minha imagem no mercado. Se acontecer o bloqueio dos dados pessoais, ou a eliminação dos dados pessoais, ou a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, não vai inviabilizar totalmente a minha atividade? Como é que eu vou trabalhar se eu não tiver acesso aos dados pessoais? Então, a ANPD, com essas sanções, ela pode inviabilizar totalmente a atividade. Aí, até que eu consigo reverter tudo isso, consigo entrar com uma ação, Você já pensou qual vai ser o prejuízo que eu vou ter? Você só pode funcionar a partir do momento que você tiver com os seus dados pessoais, o tratamento de dados pessoais de acordo com a lei. Um projeto de LGPD leva de 6 meses a 1 ano. O que eu vou fazer nesses 6 meses a 1 ano? Eu vou fechar minhas portas. Então, a gente tem que ter esse olhar. Agora, a fiscalização iniciou, a gente já está vendo multas sendo aplicadas, a gente já está vendo, no início, antes até de sair essa regulamentação, a ANPD vinha aplicando advertências, mas agora ela começou a aplicar multa. Então, a gente precisa ter esse olhar. Pode falar. Nesse caso, tem alguma previsão na LGPD que aborda aquele princípio da dupla visitação ou dupla fiscalização?
Ou seja, vai existir um processo educacional ainda com aplicação de advertências, para que caso a pessoa, uma vez advertida, ela possa, não corrigindo, ela venha numa segunda infração repetitiva sofrer a sanção? Na verdade, o que acontece? Isso não está regulamentado, tá? Não tem essa regulamentação. A NPD, ela vinha, assim, com um discurso mais educativo, aplicando advertência, dando prazo para as pessoas se adequarem, mas isso estava acontecendo até que não estava publicada essa resolução número 4. A partir do momento da publicação da resolução, a NPD começou, sim, a aplicar os outros tipos de sanção. Então, ela pode, num primeiro momento, chegar e dar uma advertência e te dar um prazo aí para você se adequar. Mas ela não tem nada que garanta que isso aconteça. Vai depender do fiscal, se ele é bonzinho ou se ele não é. Bom, aí falei de tudo isso, falei o que é a LGPD, quem são os nossos agentes de tratamento, quem são as pessoas, os personagens da LGPD, falei um pouquinho das sanções. Eu quero falar para vocês um pouquinho, explicar rapidamente o que é um projeto de LGPD, tá? O projeto de LGPD, ele é um processo faseado. Por que ele é faseado? Porque ele é dividido em fases, né? Então, o projeto, assim, que eu costumo trabalhar, eu dividi ele aqui em 6 fases. Eu tenho uma primeira fase, que ela é de aculturamento. Então, normalmente, a gente faz uma reunião de onboarding e aculturamento para pôr todo mundo na mesma página, dizer, olha, a gente vai fazer a implementação da LGPD, vamos começar a fazer esse projeto aqui dentro de casa. Depois a gente faz o mapeamento, a gente tem que mapear todos os dados que são tratados nas minhas atividades dentro da academia, dentro da empresa. De posse desses dados, a assessoria vai fazer o que a gente chama de gap analysis. Que o que é? É verificar o que está em desconformidade com a lei. Feito isso, a gente monta um plano de ação. Olha, aqui está em desconformidade o ponto A, B e C. Quais medidas que a gente precisa para estar adequados? A gente tem que adotar a medida D, E e F. Esse é o nosso plano de ação. Aí, aprovado esse plano de ação, porque eu também tenho que pensar num plano de ação que não vai inviabilizar a minha atividade do dia a dia, eu tenho que olhar para os riscos que eu posso assumir, os riscos que eu não posso assumir. Aí, a gente vai para a implementação, que é quando eu falo que a mágica acontece, né? Que é a implementação propriamente dita, a gente faz toda essa parte de implementação. Depois, entra em monitoramento. Vou passar rapidamente o que é cada uma dessas fases para vocês entenderem a complexidade do que é esse projeto, tá? Bom, então, como eu falei, ele é um projeto dividido em fases, a LGPD, ela é uma área, o programa de conformidade, ele é multidisciplinar, porque eu tenho que reunir conhecimentos jurídicos, eu tenho que reunir conhecimentos de segurança da informação e, dependendo da atividade, eu tenho que reunir também conhecimentos regulatórios também. Então, aí a gente começa, né? O início, ele se dá aí pelo aculturamento. O que é o aculturamento? É isso que eu falei, colocar todo mundo na mesma página, fazer um workshop de aculturamento, falar aí sobre o que é a LGPD com os nossos colaboradores, com as nossas equipes e falar dos impactos no negócio do cliente, o que pode impactar a LGPD ou não. Depois a gente vai fazer esse mapeamento. Então, vou mapear todos os processos que envolvem o tratamento de dados pessoais. Esse é um processo que a gente faz junto com a empresa, junto com o controlador, para entender como é que é o fluxo de vida dos dados pessoais dele dentro da empresa, dentro da organização, dentro da academia. Como eu falei, aí a gente faz esse gap analysis, né, que nada mais é do que a avaliação de maturidade dessa empresa em relação à LGPD. A gente quer ver com o que ela tem conformidade, com o que ela não tem conformidade.
Eu vou olhar para todos os processos, eu vou olhar os contratos, eu vou olhar as cláusulas, eu vou olhar os sistemas, as pessoas que estão envolvidas na atividade. Vou montar um plano de ação. Esse plano de ação ele vai, voltando um pouquinho, o mapeamento, ele é o coração do meu projeto. Então, se eu não fizer um mapeamento bem feito, o meu projeto vai sair capenga. Então, eu preciso fazer um mapeamento bem feito, por isso que esse é um processo que a gente faz junto com a empresa. Eu não tenho, enquanto assessoria, fazer sozinha esse trabalho. Aí depois, então, a gente faz a análise da maturidade, a gente monta o nosso plano de ação, a gente volta, senta com o cliente, olha, o nosso plano de ação é esse, então vamos olhar para cada uma das ações que a gente tem que fazer, vamos aprovar os tipos de ações que a gente vai fazer, porque, como eu falei para vocês, o objetivo principal é não inviabilizar o negócio. A LGPD, ela não veio para inviabilizar o trabalho das pessoas, ela veio para proteger os dados pessoais. Feito isso, aqui eu gosto desse mapinha aqui que é que dá para a gente visualizar, né? Então, o aculturamento, né? Que é o primeiro passo. Eu vou fazer aqui o meu workshop de aculturamento. Vou fazer o meu mapeamento, que é o mapeamento dos dados, fluxos e ciclo de vida. O gap análise, que é identificar, né, os gaps de processos e contratos e atividades. E o meu plano de ação, que vai, a partir do meu plano de ação, eu vou fazer o meu plano de implementação. Essa é a primeira fase do nosso projeto, tá? Essa é a primeira fase. Feito isso, aí a gente vai para a implementação. A implementação, ela é a execução de todas as atividades que eu previ no meu plano de ação, né? Então, aqui na implementação é que eu vou entregar política de privacidade, eu vou entregar canal de atendimento dos direitos dos titulares, eu vou fazer a análise do contratual, eu vou colocar termos de uso, eu vou colocar termo de consentimento, mas aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, nossa, mas isso vai demorar para acontecer e eu vou ficar descoberto até chegar lá? O que eu fiz pensando, como é que eu trabalho pensando nisso? Eu identifico quais são os principais documentos que eu preciso entregar já no início do projeto. Então, política de privacidade, canal de atendimento dos direitos dos titulares, termo de consentimento, cláusulas de LGPD para pôr nos contratos, isso a gente já entrega no início do projeto, que é para que vocês não fiquem descobertos, porque do início até que eu chegue nessa fase, eu posso levar 3 a 4 meses. Porque a minha avaliação de risco, dependendo, ela pode levar até 60 dias para acontecer. E aí eu comecei um projeto de LGPD e eu estou descoberto. Então, essas coisas eu costumo sempre antecipar quando a gente faz o projeto. Aí a gente fez toda a implementação, né? Executou todas as medidas, colocou política de privacidade interna e externa, porque a gente tem uma política de privacidade interna também, que é como os meus colaboradores vão tratar internamente os dados pessoais. Eu tenho daí o canal a implementação do canal de atendimento dos direitos, eu tenho a minha política de descarte dos dados pessoais, porque os dados pessoais não podem ficar eternamente no meu banco de dados, eles têm ciclo de vida. Eu preciso fazer o descarte necessariamente de tempos em tempos. Vamos pensar assim, quantas academias, quantas empresas será que têm os seus dados aí há 10, 15 anos no seu banco de dados? A gente precisa necessariamente fazer o descarte daqueles dados que a gente não utiliza mais, mas não é simplesmente dar um delete lá. Não é simplesmente pegar aquelas fichas que eu tenho guardada lá de 10 anos e jogar no fogo, entendeu? Eu tenho que ter um descarte seguro desses dados pessoais, por isso que existe também uma política de descarte. Eu tenho uma política para uso de dispositivos móveis. Circula muito dado pessoal em celular o tempo todo. Eu não estou trocando toda hora por WhatsApp dado pessoal? Eu preciso do teu CPF. Manda a cópia do CPF pelo WhatsApp. Um currículo. Me manda o teu currículo aqui para o WhatsApp que eu vou entregar lá para o meu RH. Olha quanta informação eu tenho num currículo.
Então, assim, a gente tem que olhar para tudo isso, e é nessa implementação que a gente faz isso, que a gente acerta os contratos, que a gente põe as políticas, que a gente faz os treinamentos. O projeto, ele sempre dá um treinamento, então eu faço um primeiro treinamento, mas eu preciso ter treinamentos regulares. Então, eu preciso que pelo menos uma vez por ano eu faça um treinamento de LGPD com a minha equipe. Esses treinamentos a gente recomenda que aconteçam a cada 6 meses, mas até 1 ano dá para fazer. E tudo isso tem que ter evidência. Eu tenho que ter evidência para o dia que a NPD bater na minha porta e eu dizer, olha, eu treinei aquele funcionário que vazou os dados pessoais. Ele sabia que ele não podia fazer esse tipo de atividade. Eu tenho que ter evidência, porque tudo isso pesa nas sanções administrativas que eu posso vir a levar, como pesa num processo judicial também. Aí, feito isso, né, a gente feita a implementação, eu faço uma última análise para verificar se não ficou nenhuma ponta solta. Se eu identificar alguma coisa, a gente já faz a implementação de alguma coisa que possa ter passado, e aí entra numa fase de monitoramento. O monitoramento, ele tem que ser constante. Quem que vai fazer esse monitoramento? É o DPO. Eu não falei muito do DPO, mas o DPO, o encarregado de dados, a lei vem e fala que toda empresa tem que ter o seu DPO, toda empresa tem que nomear o encarregado de dados. Só que para a nossa realidade brasileira, quando a gente pensa em pequenas e médias empresas de pequeno porte, é inviável eu ter um encarregado de dados dentro da minha empresa. Hoje o salário de um encarregado de dados está aí na faixa de R$20 mil. Então se torna, assim, é indiscutível, né? Só que a lei não previu a dispensa. Então, o que as empresas aí de pequeno porte, microempresas estão fazendo? Estão contratando as assessorias de DPO, porque a lei vem e fala que pode ser DPO ou encarregado de dados, uma pessoa física ou jurídica. Então, eu posso contratar uma consultoria também de encarregado de dados, que daí é a pessoa que vai ser responsável, vai existir um contrato, né? Um prestador de serviço, que se torna muito mais viável. Mas isso é uma explicação para um outro momento, né? Mas, enfim, o monitoramento é feito também pelo DPO. Porque quando a gente faz tudo isso, quando a gente monta o plano de ação, a gente faz um relatório de operações de tratamento. Esse relatório, eu não posso fazer uma única, ele é o meu principal documento em matéria de proteção de dados. Eu não posso fazer o projeto e acabou o meu relatório. O relatório, ele tem que estar constantemente atualizado, porque todo dia eu estou recebendo dados novos, todo dia eu estou eliminando dados, então ele é um projeto vivo. E quem que tem que fazer isso? É o encarregado de dados, que tem esse papel de monitorar e de manter atualizada essas atividades de tratamentos com dados pessoais. O prazo de implementação de um projeto de LGPD, ele pode levar de 180 dias a 210 dias, a depender do volume de dados tratados. Claro, empresas grandes, empresas aí de médio porte, a gente pode levar de 1 ano até 2 anos para terminar, né? Mas quando a empresa ela for assim uma empresa de um tamanho, vamos pensar microempresa, empresas de pequeno porte, aí a gente consegue fazer aí num prazo de 180 dias a 210 dias. A gente consegue ver ver exatamente qual o tempo para finalizar esse projeto quando a gente faz a avaliação de riscos, tá? Porque daí eu vou ter uma ideia concreta do tipo de dados pessoais que eu trato e as desconformidades que eu tenho. E era isso. Esgotei meu tempo? Deu certo 1 horinha? Passou um pouquinho aqui, mas tá bom. O importante é que é muita informação mesmo, né, Franciele? Muita informação para 1 hora apenas, né? Justamente, mas assim, é importante aqui até colocar, a gente está com uma pergunta do Fábio aqui, já até perguntando se o associado do Sindacad vai ter uma parceria com a doutora. Então, eu vou aproveitar até que esse gancho que se encerrou para poder falar essa resposta aqui, tudo bem? Tudo bem. O que acontece? A Franciele, né, o escritório Frederico Mincache, que é um escritório de advocacia que nós vimos a procurar dentro do mercado
todo mundo sabe, o Sindacad, ele vem desenvolvendo e construindo parcerias. Nós tivemos uma primeira palestra que falava sobre a reforma tributária com o escritório do Dr. Felipe Renault, e eu venho, junto com os demais conselheiros, buscando dentro do meio jurídico, dentro do meio comercial, e esse é o projeto que a gente tinha se disponibilizado a desenvolver em 2023, e a doutora Franciele está fazendo parte justamente do grupo de parceiros que nós estamos trazendo para o Sindacad. E essa parceria, ela é estratégica, porque como dono de academia, como gestores de academia, e eu como consultor de academias, nós sabemos que hoje a maior dificuldade que a academia tem é de pegar e ficar absorvendo mais encargos, mais custos que não param de subir o tempo todo. Nós vimos desde a pandemia, você vê, a gente acabou de sofrer com a pandemia, foi um dos setores e segmentos que mais sofreu com a pandemia. E vimos nos recuperando. Temos a expectativa de crescimento, porque a pandemia veio alertar também a importância e a necessidade do cuidado da saúde, dos exercícios físicos, da prática de treinamento físico, principalmente da musculação, para uma velhice mais saudável, para uma resistência maior para a recuperação de saúde, de doenças. E isso vem em conjunto com a modernidade das informações, com a modernidade da tecnologia, o uso de sistemas, juntando demandas e circunstâncias que não param de crescer o custo das academias. Então, o Sindacad, preocupado com isso, está vindo buscar no mercado, está vindo buscar no meio jurídico parceiros que vão poder trazer para a gente propostas, porque o que acontece, muita gente, quando a gente... Aqui é interessante, o Franciele, que muitos clientes, muitas academias e muitos associados perguntam para a gente, para eu poder estar em dia com a LGPD, é só eu botar uma cláusula de consentimento no contrato? Tem muita gente que pensa que é só isso, e não é. Por isso que eu fiz questão de trazer você para explicar para o associado e trazer essa informação para entender que é muito mais amplo a demanda e, em si, a complexidade do processo. Ele é tão complicado, né? Tão trabalhoso, que depende efetivamente das empresas terem alguém especializado. E eu digo isso porque, como também diretor do Acadjuris, que faz gestão, consultoria de gestão, não só jurídica, mas de contábil, departamento pessoal, e a gente vive a rotina das academias, nós tentamos até pesquisar, estudar e procurar como que a gente poderia previamente trazer alguma segurança, como você faz previamente na tua consultoria, para poder a pessoa ficar coberta até o desfecho do projeto. A gente tentou fazer isso e não conseguimos, porque a lei é tão complexa e demanda uma especialização tão profunda que era um risco a gente tentar fazer qualquer coisa. Mesmo assim, a gente tentou entregar qualquer coisa e começamos a buscar no mercado as pessoas que se especializaram nessa lei, que é nova, embrionária. Até as próprias pessoas que estudaram ainda estão aprendendo, né, Franciele? Você aprende todo dia, mesmo tendo estudado, se especializado e estar atuando junto com a NPD, porque os próprios fiscais, os próprios reguladores, eles estão também em processo de desenvolvimento. E creio que por isso esse lapso de tempo, né, esse período todo de adaptação e adequação, para eles poderem também ver como eles vão fiscalizar, como eles vão autuar, porque depois também tem direito a recurso, né? Vai ter direito a um processinho administrativo que a empresa vai poder se defender. Então, é interessante a gente estar participando desse processo educacional. Você falou aquele termo, aculturamento. Isso é uma coisa incrível e que estamos vivendo em vários âmbitos, né? Hoje é muito interessante a gente ver como é que as pessoas lidam com aquela coisa de tomar a palmada, aquela coisa de pegar e chamar a pessoa dentro do aspecto de racismo, dentro da homofobia. Então, são vários conceitos, várias circunstâncias que estão influenciando todo mundo, principalmente as academias, e que está fazendo parte desse processo de desenvolvimento educacional, de aculturamento. Então, inclusive, a gente participando, uma associada mandou para a gente, a nossa conselheira aqui também, a nossa vice-presidente, ela mandou para mim uma mensagem falando sobre essa questão do termo de consentimento. E eu falei assim, não basta só o termo de consentimento. Existe o termo de consentimento e tem que ter o aculturamento, a aplicação prática desse termo de consentimento. Então, é interessante, eu queria te agradecer aí. E já respondendo aqui a pergunta do Fábio, nós vamos sim trazer essa parceria. A Franciele vai fazer uma proposta para a gente aqui. Todos os associados que estiverem interessados de contratar os serviços dela através do Sindacad, entre em contato com a nossa secretaria, entre em contato com a Gisele, que ela vai estar ali dando para vocês orientações. E é importante dizer, o associado que estiver em dia e estiver participando aqui com a gente das atividades,
vai poder usufruir desse benefício. As consultorias hoje de LGPD no mercado estão ainda muito caras, né, Franciele? E eu peguei e fiz esse pedido especial para a Franciele. Franciele, conversa com o pessoal do teu escritório, o segmento está se recuperando, a gente precisa de uma ajuda, não tem condição de vir com uma consultoria, com uma proposta muito cara que o pessoal não vai fazer, vão ficar no risco, e aí não vai adiantar nada. Então, a gente está negociando. De tudo, né? Eu acho que é importante a gente falar também que tem de tudo, né? Porque, assim, tem a consultoria que realmente que é especializada, tem aquele, infelizmente, acontece muito de alguns colegas de trabalho que leram uma vez a lei e acham que podem fazer projetos de LGPD, e aí hoje a gente está vivendo um movimento de consertar o que foi feito errado, e aí e projetos de valor altíssimo, sabe? Então, assim, por isso que é muito importante olhar também para o profissional que está fazendo isso. Sim. Só uma última pergunta aqui. Só uma última pergunta que eu acho que é de interesse de todo mundo. Existem situações em que você colocou que a academia é a controladora ali, né? Ela é a controladora dos dados. Existe a situação muito comum que nós estamos tendo hoje aqui, que chega constantemente, de reclamação de aluno, principalmente alunas, sendo fotografadas por outros alunos. E aí, muitas pessoas levam essa responsabilidade para a academia. Que ali, na verdade, a imagem da pessoa sendo retratada por outra, entre dois individuais e clientes do aluno, essa informação, esse dado, ele é sensível e está sob o controle da academia? Na verdade, o que acontece? Como eu falei, a LGPD, ela só se aplica aquele controlador ou aquela pessoa física que trata dados pessoais com fins econômicos, tá? Então, essa fotografia, que um outro aluno tirou e publicou na rede social, ele não tem a proteção da LGPD, tá? Só que, é claro, ele pode refletir em outras formas. A pessoa que foi fotografada, por exemplo, ela pode entrar com uma ação judicial, pedir dano moral, enfim, reparação de danos, mas aí na esfera civil, né? Não seria em termos de LGPD. A academia, infelizmente, não consegue coibir 100% disso. Então, o que a gente tem que fazer? Aculturamento. E isso é evidência. A gente vai pôr mesmo lá um aviso proibido fotografada e coloca lá de acordo com LGPD. A gente tem que... E a gente tem o poder de fiscalizar também. Então, a gente vai ter que chegar nesse nosso aluno e dizer, olha, a gente aqui está no processo de implementação da LGPD, a gente não pode haver o compartilhamento de dados, então, por favor, você não pode fotografar, mas, além disso, a gente tem que ter um processo de aculturamento, e o aculturamento também é das pessoas que frequentam o lugar. Sim. Infelizmente, existe muito pouca consciência em relação a isso. Assim, as pessoas... Hoje, tudo é muito rede social, né? Sim. E a academia tem que entrar também dentro desse plano fiscalizatório. Ela tem que ser, na verdade, acaba que a LGPD, ela coloca a responsabilidade em cima da academia como controladora dos dados e acaba imputando à academia não só tomar cuidado com os dados que estão sobre a gestão dela, mas que acontecem dentro do estabelecimento dela, né? E aí o que ela pode fazer? Ela não tem como coibir, mas ela tem como fiscalizar e advertir, né? Tudo é evidência. Eu tenho que criar evidência de que eu estou fiscalizando. Sim. Excelente. Você não vai poder impedir que o teu aluno fotografe outra pessoa. Isso é dentro da esfera dele. Sim. Mas você tem o papel de chamar atenção, você tem o papel de colocar avisos. Isso aí. Proibindo fotografar, proibido, enfim. Excelente, Franciele. Estamos aqui no nosso minuto final. Gostaria de mais uma vez agradecer a tua palestra, excelente conteúdo. Eu, quando tinha visto quando você tinha me mandado a apresentação, eu já tinha falado para você, poxa, muito obrigado, você está dando bastante informação, está trazendo bastante informação importante para o nosso associado. E temos certeza que essa parceria está só começando, tá bom? Presidente, passar a palavra para você. Antes de fazer o agradecimento
à doutora Franciele e aos participantes, eu queria destacar que eu acho que eu fui muito feliz em relação à gestão do nosso negócio. O quanto cada vez fica mais complicado. Eu sou da época em que a gente pegava um curso de inglês, trocava mala direta, dava todas as informações e fazia parcerias, né? Hoje nem se pode pensar numa coisa dessa. Então, cada vez as mudanças estão ocorrendo. Outra coisa que me chamou muita atenção é os valores que foram citados. Isso inviabiliza qualquer negócio. Não é? Se aconteceu uma situação dessa, de uma multa, então nós temos que se adequar. Então, eu estou muito feliz aí com a vinda da doutora Franciele, vem ao encontro da nossa proposta de cada vez trazer mais parceiros que venham engrandecer o Sindacad e seus associados. Então, eu expresso aqui o meu agradecimento em nome de todos os associados, em nome do Sindacad, por toda a informação que você deu para nós, e agradeço também aos participantes. E, doutor Felipe, mais uma vez também, muito obrigado aí por tudo. Tá bom? Grato a todos. Fique com Deus e boa noite. Franciele, mais uma vez, obrigado. E a gente se vê numa próxima. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.